A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abacuque, capítulo 3, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, vou ler os 2 versículos, para nós ficarmos no tema dessa linda campanha, versículo 1 e 2. Pode deixar, eu vou pedir para o irmão da mídia que me ajude bastante aí, tá? Com alguns textos. Abacuque 3, 1 e 2 diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Podeis sentar? Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. Quando o pastor Jean me avisou, eu já estava em São Cristóvão e eu moro em Campo Grande. Por isso, como na quinta-feira lá nós não usamos paletó, eu estava sem paletó, mas, pastor Natanael, se paletó prega, eu não sei. Agora, blazer vai ter que pregar hoje, porque esse aqui é dele. Pastor Jean não veio, mas veio o blazer vai ter que pregar. Aleluia. Eu vou fazer igual a Eliseu, eu vou jogar a capa no rio e o rio vai ter que abrir, amém? Amém. Queridos, eu trago um abraço da pastora Márcia para a nossa pastora Késia. Pastor Natanael, um grande amigo, já estivemos juntos em Manaus, em Belém, se não me engano. Sim, Manaus, Belém, nas convenções, nas festividades abençoadas da igreja. Os irmãos que não me conhecem, eu tive a honra de ser o comentarista de Hebreus e Tiago, uma das revistas da Escola Dominical, que vai retornar agora, inclusive, para quem está usando, né, a revista do PEC, vai voltar agora em 2026, novamente, Hebreus e Tiago. Eu sou casado com a pastora Márcia Helena, dirigente do Círculo de Oração, sou o vice-presidente lá com o pastor Jean Max, e sou pai de 2 filhos, o Nasson, coisa de crente, só nome bíblico. O Nasson é o capitão da tribo de Judá, e ele é capitão da Marinha. Indo a capitão de corveta no final do ano, se Deus quiser, piloto de helicóptero e mora em São Pedro da Aldeia. O mais novo é o Naum Emanuel. Naum é profeta, casado com a Thaís, Nasson é casado com a Karen, e o Naum está na área de marketing digital, mora em Jacarepaguá. E o Nasson e a Karen já me deram uma neta, o nome dela é Radassa. Radassa é linda, tem 2 aninhos, e eu já profetizei que ela vai ser professora da Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aproveito também para dizer aos irmãos que Deus me deu uma grande vitória no ano de 2021, mais precisamente no dia 1º de julho de 2021, no auge da pandemia, o Senhor me despertou para começar a fazer uma live. Estava todo mundo fazendo live, aquela onda de live. Eu já gostava de live na época do Facebook. E surgiu o canal do YouTube, eu estava com 200 inscritos e comecei a fazer a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Para a glória de Deus, no dia 22 de agosto desse ano, eu concluí a Bíblia toda, lida e explicada. Está tudo lá no canal, você pode acessar, é 0800, e tem muita coisa gravada. 1.189 capítulos, 31.173 versículos lidos e explicados. E quem mais aprendeu? Fui eu. E para a glória de Deus, o canal tinha 200 inscritos, agora tem 13.000 e alguma coisa. E vai crescer mais, porque o povo gosta de Bíblia. E a Bíblia diz, pastor Natanael, que no tempo do fim profetizou Daniel, o sábio, o homem que tinha um espírito excelente. Deus disse: Daniel, vai até o fim, descansa, porque no tempo do fim os sábios refugirão como as estrelas do firmamento. E Deus está levantando no meio evangélico uma geração de pregadores e de ensinadores da palavra. É a geração que vai fazer a diferença no tempo do fim. A geração que sabe ainda pregar sobre Bíblia, sobre escatologia, sobre os temas bíblicos e não apenas para trazer emoções da alma, né? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o tema é maravilhoso, renovar, né? Renova os nossos dias como antes. E por cristocidência, antes de saber que estaria aqui hoje, a minha aula de hoje à tarde, porque eu já li a Bíblia toda e eu estou agora na Galeria dos Heróis da Fé. Cada dia, 5 horas da tarde, eu falo sobre um herói. E acabaram os heróis, e eu estou naquele versículo de Hebreus 11:32, faltar-me-ia tempo para falar de Davi, de Baraque, de Samuel, de Sansão e dos profetas. Eu estou nos profetas, e hoje foi Abacuque.
Aleluia. Jesus é bom, é só cristocidência. Bem, ele nunca me decepcionou nesses 20 anos de ministério pastoral, e nessa noite eu tenho certeza que ele tem uma palavra poderosa para o seu coração. Quem crê, diga amém. Aleluia. Louvado seja. Eu vou voltar para Abacuque. Antes eu queria ler Números 4,16. Pode deixar a versão revista e corrigida mesmo, a mais comum. Números, capítulo 4, e o versículo 16. Diz assim: porque o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático e a contínua oferta de manjares e o azeite da unção. O cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. Se você não entendeu ainda o mistério, Eleazar, filho de Arão, o nome dele é da mesma raiz de Eliezer, que é um tipo do Espírito Santo. E o texto está dizendo que o cargo de Eleazar, filho de Arão, era o azeite da luminária, ou seja, era acender as lamparinas no templo. O cargo do Espírito Santo é te acender e me acender nesta noite. Cada vez que nós entramos em culto, em adoração, cada vez que nós chegamos na presença do Senhor, o Espírito Santo, aleluia, o nosso Eliezer ou o nosso Eleazar, ele começa a nos acender, ele começa a fazer com que o nosso coração, aleluia, ferva, como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Jesus começou simplesmente, gente, Jesus não gritou, não bateu na mesa, Jesus explicou a Bíblia para eles, de Gênesis a Malaquias, que era a Bíblia, o Antigo Testamento que existia, né? E quando eles chegaram, eles disseram: porventura, não ardia o nosso coração? Aleluia. Eu quero dizer a você que enquanto a palavra é ministrada, seu coração vai arder, não é porque o pastor João Nery sabe pregar, não, porque eu não sei, mas é porque o Espírito Santo, o Eliezer, vai estar acendendo as lamparinas, acendendo os castiçais. O cargo de Eleazar é, aleluia, o azeite. Eleazar tem azeite nessa noite. Eleazar quer acender a tua lamparina, porque Jesus está voltando, e as virgens que vão subir são as que têm azeite na lamparina. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Deus de Eleazar. Aleluia. Eu quero falar sobre o segredo do renovo. Diga só uma vez, eu não sou pregador que manda repetir, mas só essa vez, o segredo do renovo. Aleluia. Eu vou falar sobre o renovo de Samuel. 1 Samuel 3, do 1 ao 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 3. Diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a se escurecer, que não podia ver. 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, o Senhor, disse o Senhor em que estava a arca de Deus, mais um versículo só. O Senhor chamou Samuel e ele disse: eis-me aqui. Aleluia. O tempo era difícil. Era o tempo de Eli. Eu tenho uma mensagem no meu livro Devocionais Selecionados, que é a igreja de Eli e a igreja de Samuel. A igreja de Eli era triste, porque os filhos eram corruptos. A Bíblia diz que os filhos davam coice na oferta. Quem é dar coice na oferta? É usar de forma indevida os recursos sagrados. Eles eram tão terríveis que eles roubavam a oferta. Eles faziam igual Satanás. Eles tinham um garfo que tomava a oferta, a carne, né, que os adoradores iam ofertar. Bem, Deus chamou Samuel. Mas antes de Deus trazer Samuel, aqui tem um mistério para a igreja, né?
o avivamento, o renovo de Samuel, quando eu digo renovo de Samuel, não é da pessoa de Samuel, é o renovo desse nome Samuel, porque Samuel não é apenas um homem, Samuel representa um novo tempo de ministério, Samuel representa uma nova geração. Nós cantamos um hino que diz: a geração de Samuel está se levantando, geração que depõe Saul e geração que unge Davi. Mas para que Samuel chegasse, foi preciso que Ana orasse. Quem está entendendo, diga amém. A história de Samuel começa com Ana, a sofredora. A Bíblia diz no capítulo 1 de 1 Samuel que a outra a afrontava. A Bíblia diz que a outra a humilhava. Mas esses dias eu preguei sobre os cânticos na Bíblia, e eu falei do cântico de Ana, porque no capítulo 1 ela estava humilhada, mas no 2 ela estava exaltada. No capítulo 1 ela estava chorando, mas no 2 ela estava cantando. Aleluia! No capítulo 1 ela era estéril, mas no 2 ela diz: até a estéril teve 7 filhos, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 1 ela estava chorando, mas no capítulo 2 ela estava profetizando. Aleluia! O avivamento de Samuel, o renovo de Samuel, a história da nova igreja com Samuel, do novo tempo de ministério, foi preciso lágrimas de Ana. Aleluia! Se nós queremos avivamento, aleluia, glorifica a Deus, que o pastor Natanael acabou de me falar, chamei de Samuel, tá vendo? É a ligação, né? Pastor Natanael acabou de falar que aqui tem uma oração, e eu lembrei para ele que eu dou aula de história da igreja, e houve uma oração dos morávios, nesse estilo que os irmãos estão fazendo, só que a de lá começou, ano 1800 e pouco, e eles acharam tão bom e disseram: vamos fazer mais uma semana? E fizeram mais uma semana de relógio de oração. Aí ficou tão bom, eles disseram: o conde, era o conde Zinzendorf, Nicolas von Zinzendorf, um conde alemão que tomou conta dos morávios, empregou na sua fazenda, e eles fizeram um mês, depois fizeram um ano, e essa oração durou 100 anos, ininterruptos. Coincidência ou cristocidência, logo 100 anos depois, poucos anos depois, né, desse movimento, eles já tinham mandado mais de 60 missionários para o mundo todo, uma igreja pobre. Ele só mandava com passagem de ida, mas mandou mais de 60 missionários para o mundo inteiro, em menos de 100 anos. E, coincidentemente, depois veio o avivamento pentecostal, no ano de 1900 em diante, para a glória de Deus. Então, o renovo da história de Samuel começa com a oração de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo era tão terrível que diz que aqueles moços, o Senhor os queria matar, e matou. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel 2,35, suscitarei para mim um sacerdote segundo o meu coração. E Deus me deu uma revelação tremenda nesse versículo, porque quando diz suscitarei um sacerdote segundo o meu coração, me faz entender que Deus primeiro quer renovar o altar, para depois renovar o trono. Primeiro Deus está preocupado com o altar, e depois com a política. Bendito seja o nome do Senhor. É o livro de Agostinho, Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Deus está mais interessado aqui, para depois restaurar lá. Primeiro Deus levantou um sacerdote, segundo o coração de Deus. E esse sacerdote, anos depois, ungiu Davi, o rei, segundo o coração de Deus. Deus quer restaurar e levantar uma geração de Samuéis, para ter autoridade moral, para poder orar por aqueles que vão sentar nas 81 cadeiras do Senado, nas 513 da Câmara Federal. É preciso que se levante Samuéis com autoridade para ungir e para desungir, como foi o caso de Saul. Aleluia! Porque no caso de Saul, Deus disse: Samuel, já rejeitei, não tenha pena não, já chamei outro. Aleluia! Ele teve o privilégio de ungir Saul, e anos depois, 40 anos Saul reinou, depois ele ungiu Davi. Deus levanta primeiro o sacerdote segundo o coração, para depois levantar o rei segundo o seu coração. Que Deus faça assim na nação brasileira. Restaure primeiro o altar, e depois restaure o trono. Aleluia. Concorde comigo, diga amém. Porque nós precisamos de mais disso. Aleluia. Se Deus não fez ainda, talvez é porque nossos Samuéis não tenham feito o dever de casa. Mas nós vamos orar e jejuar. Ana vai clamar, e Deus vai levantar o Samuel para trazer um renovo e um novo tempo para a igreja e para a nação. Quem crê, diga amém. O renovo de Davi. Coloque um texto muito interessante aí, meus amados.
capítulo 21 de 2 Samuel. 2 Samuel 21. Nunca fale segunda, tá? Porque Samuel é livro. 2 Samuel 21, 15 a 17. Diz assim, 15 a 17, isso. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi com os seus servos e tanto pelejaram com os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, qual é o nome do gigante? Isbi-Benob significa habitante das alturas, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, era quase 10 quilos, e que cingia uma espada nova. Este intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aleluia. Qual era o nome do gigante? Isbi-Benob. Significa habitante das alturas. Quem livrou Davi? O seu sobrinho, irmão de Joabe, Abisai. Ab é pai. Abisai quer dizer, meu pai é Jessé. Em outras palavras, Davi é meu parente. Davi é meu irmão. Em outras palavras, não mexa com Davi, porque vai comprar uma briga comigo. Queridos, o texto está dizendo que Davi se cansou. Sabe por que Davi se cansou? Ele estava vindo de várias batalhas, de vários gigantes. E ele se cansou. Eu quero dizer para você, irmã Kézia sabe disso, tem dia que pastor Natanael cansa. Davi se cansou. Ele era guerreiro, acostumado. Quando ele foi casar com Mical, Saul pediu 100 prepúcios de filisteu, ele foi lá e matou 200. Davi era brabo, como diz o carioca, né? Mas Davi se cansou. Um dia o obreiro cansa, um dia a mulher de oração cansa, um dia o profeta cansa. E sabe onde estava Isbi-Benob, pastor Natanael? No banco de reserva. O irmão da Marinha sabe ali o aquecimento que a gente tinha lá, né? Antes de fazer a física, né? O Isbi-Benob estava assim, ó, só aquecendo. Ó, Isbi-Benob. Eita glória. Faz direito, pastor Joné, para não sair daqui todo curvado. Isbi-Benob estava lá só, ó. Isbi-Benob, quase 3 metros. Davi era pequeno, tamanho normal. O meu tamanho, talvez até menor. No meio da batalha, Davi ganhando, Davi matando Davi com a espada, mas Abisai estava de olho. E o gigante só entrou na peleja covarde quando Davi cansou. Imagina, ele forte, com uma lança poderosa, pegar Davi cansado. Já era. Era nocaute. Mas para a sorte de Davi, tinha um guerreiro chamado Abisai, que estava também observando. E de longe ele pensou, Davi está cansado. Davi está cansado. Ele já começou a preparar a espada. E quando ele viu o gigante partir para cima de Davi, ele partiu primeiro e cravou o gigante, jogou ele no chão e disse: não apague a lâmpada de Israel. Eu quero profetizar para você que Deus vai levantar nessa igreja, pastor Natanael, uma geração de Abisai, homens e mulheres de oração. Eu já fiz essa campanha numa igreja que eu pastoreei, era assim, o meu Abisai. Né? A gente fazia um sorteio para um interceder pelo outro. Você precisa de um Abisai, você que está na liderança. Pastor Natanael precisa de um Abisai, porque o inimigo sabe quando ele está cansado, sabe na hora que ele está fraco, sabe o momento de atacar, ele é estratégico, sabe tudo de guerra. Ele só vai atacar quando Davi estiver cansado, mas quando ele vier, aleluia, Abisai diz, não mexa no meu pastor não, eu estou aqui, aleluia. Não mexa nesse obreiro, não mexa com essa irmã, eu estou aqui intercedendo por ela. Eu estou intercedendo por ele, bendito seja o nome do Senhor. Abisai, habitante das alturas. Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades. Tem Abisai querendo te matar, irmão. Tem Abisai querendo apagar as lâmpadas do Despertando Vidas. Tem Abisai querendo apagar você, mulher de oração, homem de oração, ministro de louvor. Perdão, tem Isbi-Benob querendo apagar. Tem Isbi-Benob querendo apagar a tua lâmpada, querendo te matar. Mas tem Abisai
para te guardar. Tem Abisai para te defender. Tem Abisai, aleluia, para lutar por você. Glórias ao nome do Senhor. Quero ler outro texto ainda sobre o renovo de Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 29 e o versículo de número 7. 2 Crônicas 29, 7. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Esse é o momento que o rei Ezequias assume. Ele encontra a igreja fechada. E que vergonha, pastor Natanael, para os obreiros, porque deveria ser o sacerdote que descobririam isso e diriam: ó rei, a igreja está fechada porque as gestões anteriores não permitiram, mandou fechar na pandemia, e agora a gente... Não, foi o rei que detectou. E não dá para ler tudo, que cada um desses tópicos aqui é uma mensagem, né? E o Ezequias chama os ministros, os levitas, mandam que eles se consagrem, porque ele vai abrir as portas do alpendre. Quando eu cheguei, tinha pessoas conversando ali próximo ao bebedouro, porque é o alpendre de Salomão era isso, é aquele local de comunhão, onde você diz: ô irmão, você veio hoje, Pai do Senhor, como é que está a sua família e tal, né? O alpendre é lugar de comunhão, é lugar de relacionamento, mas eles fecharam as portas do alpendre, e eles apagaram as lâmpadas. Tem gente querendo apagar você, tem circunstâncias, tem situações, o inimigo é especialista em apagar a lâmpada, mas eu vim aqui para te dizer nessa noite, que Jesus é especialista em acender. O Espírito Santo é especialista em acender, aleluia. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, para acender as lâmpadas, para abrir as portas do alpendre, e para fazer coisas gloriosas nesta noite. Vamos para Abacuque, o renovo de Abacuque. Foi a minha live de hoje. Aleluia. No capítulo 1, Abacuque está revoltado. Abacuque 1,4, se puder colocar aí. Abacuque 1,4. Ele diz que o ímpio cerca o justo. A lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ou seja, a sentença nunca sai. Quando sai, ó, distorcida, sai a favor do ímpio. Irmãos, Abacuque está muito revoltado. Eu estou na dúvida aqui se é o versículo 15, bota o 15 para mim aí, do capítulo 1 mesmo, para eu ver uma coisa. O capítulo... Não, nesse aí não. É o versículo que diz assim, vê se você vê para mim aí. Abacuque diz assim: Senhor, o Senhor vai ver isso e vai ficar calado? O Senhor vai ver isso e não vai fazer nada? Né? Ou seja, o Senhor vai fazer isso e não vai reagir? Abacuque está nessa revolta, dizendo para Deus, orando para que o Senhor faça alguma coisa. Versículo 13. Versículo 13. Tu és tão puro de olhos, Senhor, né, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois? Por que olhas para o que procedem aleivosamente e te calas? Irmão, você está entendendo o negócio? A autoridade de Abacuque, Deus está dizendo: Deus, você está calado, é isso mesmo que eu estou vendo? Você não está vendo essa injustiça, não? Quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, parece que Abacuque estava vendo o Brasil. Meu Deus. Você não está vendo não, Deus? Sabe qual foi a resposta de Deus, irmã? 0. Deus se manteve em silêncio. Aí no capítulo 2:1, como é que começa o 2:1? 2:1. Abacuque 2, versículo 1. Abacuque. Quando Deus se cala, você faz igual Abacuque. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que ele fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido. Gente, a minha tradução diz assim, King James: sendo assim,
Eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá como resposta. Qual a resposta que receberei aos meus questionamentos? Aleluia. Eu vou ficar de plantão, Jeová. Você está calado, né? Pois bem, o senhor vai ver um que é um profeta teimoso. Vou ficar aqui até o Senhor me responder. Aleluia. O segredo do avivamento de Abacuque é ficar na torre de vigia até o Senhor responder. Capítulo 3. Aleluia. Capítulo 3 é o que nós lemos, né? Diz: ouvi a tua palavra. E a oração do profeta Abacuque, né, em forma de canto, instrumentos de corda. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Versículo 3. Deus veio de Temã, o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor. Vamos correr que meu tempo está acabando. Diz que Deus veio marchando sobre a massa de grandes águas. Você sabe quem é Deus marchando? Irmãos, os cavalos e carros de fogo de Jeová. Você já pensou quem é isso? Eu fico arrepiado só de ver Abacuque na torre de vigia. De repente ele diz: espera aí, quem é isso? É ele? Era Jeová chegando. Ele veio de Temã. Ele fez referência àquele episódio quando Moisés estava no monte, que tudo estremeceu, os trovões, os relâmpagos. Ele disse: é ele, é Jeová. Ele vem marchando com suas tropas, com seus cavalos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Jeová veio marchando em defesa do seu povo. Aí Abacuque disse: agora entendi. Então agora, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o Brasil esteja assim, todo ruim, cheio de corrupção, aleluia, todavia, eu não vou me apagar não, eu vou me renovar, todavia me alegrarei no Senhor, aleluia. Meu candidato perdeu, e daí? Jesus já ganhou, Jesus foi eleito antes da fundação do mundo, e nós fomos eleitos nele. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor, quem nos renova, o Senhor nessa noite está acendendo as lamparinas. Apocalipse, capítulo 1, para nós encerrarmos. Aleluia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. Bote no 13, por favor. João está na ilha de Patmos, preso por Domiciano. Aleluia. E ele tem uma visão. Esses dias eu coloquei no meu canal que só João viu coisas extraordinárias, porque João viu que os outros não viram, porque João foi onde os outros não foram. Só João estava ao pé da cruz. Quem viu o Cristo crucificado, vê o Cristo glorificado. Quem viu o Cristo humilhado, viu o Cristo exaltado. Só João disse o que Jesus falou na cruz. Um autor disse: ele deu um brado e expirou. O outro disse: ele gritando entregou o Espírito. João disse: eu sei o que ele gritou. Ele disse: está consumado. Tetelestai. Eu estava lá, ao pé da cruz. Agora João vê ele glorificado. E diz que no meio dos 7 castiçais, era semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingida no peito com cinto de ouro. Para quem estudou na escola dominical sabe que essas eram as vestes do sumo sacerdote. Mas ele não é sumo sacerdote, aleluia, da tribo de Arão. Não era o Eleazar, ele não é o Arão, ele não é, o Finéias, ele não é a sucessão levítica. Ele é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde é que ele estava, pastor Natanael? Ele estava no meio dos 7 castiçais. Era 7 igrejas da Ásia. Significa que Jesus nessa noite está passeando nos castiçais da igreja. Ele chega na igreja de Auma, despertando vidas e diz: acende, em nome de Jesus, acende, 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 aleluia. Ele está colocando azeite nas lamparinas, está acendendo, está renovando tua fé, renovando o teu chamado.
renovando tua vida. Jesus, nessa noite, quer fazer um renovo, quer fazer coisas gloriosas. Louvado seja o nome do Senhor. É o segredo do renovo. O segredo do renovo de Samuel é Ana clamar até Deus responder. O segredo do renovo de Davi é a unidade, é ter um Eleazar para te socorrer, te proteger, para cuidar. Um Eleazar vai olhar para você, um Abisai, é tanto nome, né? O Abisai vai olhar para você e vai dizer, está cansado, está querendo parar, está querendo desistir, mas eu vou ajudar ele. Aleluia. O segredo do renovo de Ezequias é acender as lamparinas, é mandar os obreiros se santificar. Ele mandou os levitas se santificar, acender, limpar o templo. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo do renovo de Abacuque é ficar na torre de vigia até o Senhor responder. Que o Senhor te abençoe e te renove nessa noite, em nome de Jesus.